Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Vamos começar aqui pela notícia do dia, que foi revelada em primeira mão pela revista Cruzoé e em seguida repercutida por outros veículos de mídia. Estou me referindo aos 21 cheques depositados pelo senhor Fabrício Queiroz para a nossa primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, no valor total de R$ 72 mil. Vocês lembram, lá atrás, no final do ano de 2018, logo após as eleições presidenciais, quando foi deflagrada a Operação Furna da Onça, que atingiu em cheio, dentre outros parlamentares cariocas, o senhor Flávio Bolsonaro, vocês devem lembrar que naquela ocasião o COAF havia identificado um cheque de R$ 24 mil do senhor Queiroz para a senhora Michele. E aí, o candidato eleito Jair Bolsonaro veio a público um tanto constrangido tentar explicar que aquela seria uma parcela do pagamento de um empréstimo, afinal, um valor emprestado a um velho amigo de longa data, pessoa muito fiel a Jair e a toda a família. Esse valor teria sido um pagamento relativo a um empréstimo no montante de R$ 40 mil. Pois é, 72 mil, 40 mil, 24 mil, os números não parecem propriamente coincidir, afora o fato de que também foram encontrados cheques da senhora Márcia, esposa de Queiroz, para a senhora Michele, ou seja, um vai e vem de operações financeiras nada explicadas, bastante misteriosas e que, somadas àquele episódio da lojinha de chocolates do senhor Flávio Bolsonaro, lembram desse episódio tão bem divulgado na mídia? A par desse episódio da lojinha de chocolates e a par do próprio fato de que Flávio não faz outra coisa senão pleitear e tentar obter um foro privilegiado ao qual ele nem faz mais jus, como comentamos aqui, todas essas circunstâncias nos mostram uma realidade bastante deplorável e, diria eu, perversa, mas é a realidade. Não podemos virar as costas a fatos objetivos. Mudam os partidos, mudam os líderes, mudam os governos, mas o Brasil continua mesmo envolvido em tramas policialescas de quinta categoria relativas à corrupção de seus líderes. E essa corrupção não importa apenas no maior gasto público, no gasto de mais verbas públicas, o que por si só já é inadmissível, já é um fato muito grave por si. Mas, além disso, a corrupção traz consigo, traz no seu bojo um enorme rastro de incompetência e de ineficiência na prestação dos serviços públicos. Querem um exemplo? Pois vamos a ele. Outro fato também divulgado na edição da Cruzoé de hoje e que foi, a meu ver, propriamente designado pela revista como varejão da Covid. Essa notícia diz respeito à liberação de fundos bilionários do governo federal que seriam, em tese, destinados ao enfrentamento da Covid. No entanto, como identificado pelos jornalistas, esses valores, reitero eu, bilionários, estariam sendo, na verdade, usados como moeda de troca entre o governo federal e parlamentares.
De que modo? Qual seria o modus operandi dessas transações espúrias, de mais essa transação espúria, que agora, além do abuso de recursos públicos, envolve também vidas humanas? Segundo a Cruzoé, os critérios usados para essa liberação de cifras bilionárias não seria divulgado, não seria revelado a nós, pagadores de impostos. E por quê? Porque o ministro da Saúde, o general que estaria interinamente à frente da pasta, mas que parece bem permanente no cargo, o general teria determinado sigilo em torno desses critérios para a liberação. Vejam vocês que absurdo manter sob confidencialidade, manter em sigilo dados que nos interessam diretamente, não só porque pagamos por esses valores mediante os nossos impostos, como também pelo fato de que esses valores seriam, pelo menos em princípio, destinados a salvar as nossas vidas, as nossas, de nossos familiares, conhecidos, amigos, ou seja, de nosso círculo. Ocorre que, apesar desse sigilo, a Cruzoé, graças às suas fontes, parece ter conseguido acesso a esse modus operandi da transação. Segundo a revista, o governo federal liberaria essas verbas bilionárias a parlamentares e esses parlamentares indicariam, apontariam os municípios beneficiados, porque afinal de contas, o destinatário final mesmo, os destinatários finais, são os municípios que estão na linha de frente do combate da pandemia. Só que, segundo a Cruzoé, já mirando nas eleições municipais deste ano, vários parlamentares designam esses municípios de acordo com as suas bases eleitorais, ou melhor, diríamos nós aqui, com o seu cabresto mesmo, com aqueles prefeitos de municípios que estariam dispostos a apoiá-los na sua trajetória política. E dessa forma, a revista nos mostra casos verdadeiramente escandalosos, como, por exemplo, certas cidades, certos municípios muito pequenos que não registraram um caso sequer de Covid, mas que ainda assim foram beneficiários de somas bilionárias por parte do governo federal. Enquanto que outros municípios, como por exemplo Manaus, que foi uma cidade que registrou picos da doença, foi um dos municípios que menos receberam do governo. Imaginem só, pensem em cidades menores, cidades do interior, cidades mais provincianas, com estruturas ainda mais arcaicas do que essas que discutimos aqui diariamente no canal. Pensem nessas cidades, pensem em uma determinada cidade muito pequena que de repente se veja beneficiária de alguns bilhões da União Federal por intermédio de um padrinho, entre aspas, no parlamento. Imaginem até que ponto o prefeito daquela localidade irá se derreter em gentilezas para com o seu padrinho parlamentar e para com o próprio Bolsonaro. Certamente essas pessoas não serão esquecidas nas urnas. Ainda funciona assim aqui no Brasil, infelizmente, e pelo menos a um curto, médio prazo não enxergo muita perspectiva de mudança. Só que tem um detalhe, dessa vez essa transação espúria, reitero, envolve vidas humanas, porque o recebimento por esses municípios não afetados de verbas bilionárias
implica, obviamente, no não recebimento de verbas por municípios que efetivamente necessitariam do dinheiro. E com isso, vidas humanas perdidas, falta de leitos, falta de hospitais de campanha, falta de respiradores, equipamentos, pessoas enfermas, gravemente enfermas, que ficam ao léu, que ficam desassistidas devido a essa manipulação política do dinheiro público. Dessa forma, acredito que nesse país de cheques mal explicados para a primeira-dama, nesse país de varejão da Covid, nesse país onde, infelizmente, ainda reina essa incompetência, todo esse favorecimento de interesses privados no âmbito público, em um país como o nosso, uma pandemia que já é grave em outros lugares mais adiantados do mundo, adquire proporções ainda mais assustadoras entre nós. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.